A gente volta a falar de seleção, mas a gente está em contato aqui, graças ao Luciano Borges, nosso produtor, com o André Mazzuco, que é o diretor executivo do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro. Aí, agora sim, o Mazzuco está com a gente. Mazzuco, seja bem-vindo ao F90 e, claro, para começar, parabéns aí pela liderança do campeonato. Um abraço. Boa tarde, Bruno, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Estamos líderes, né? Acho que é um momento importante aí do Botafogo, desde essa virada de projeto há 1 ano e 2 meses atrás. Mas é um momento interessante, ainda mais você ir para uma parada FIFA, né? Um pouco de tranquilidade aí para organizar as coisas para continuidade agora. Mazzuco, o que mais preocupa, claro, o botafoguense neste momento é a saída de eventuais jogadores, né? E a gente pode falar sobre algumas delas, né? Se elas realmente vão acontecer, mas também a situação envolvendo o Luiz Castro e essas sondagens que existem, se é que realmente existem. O que você pode contar pra gente? Eu acho que é natural, até pelo momento que a gente está passando, né? Uma liderança de campeonato brasileiro, talvez, acho que o campeonato mais difícil aí dos últimos anos, pela formatação das equipes. É muito natural que essas sondagens aconteçam, tanto para o nosso treinador, que tem feito um trabalho aí maravilhoso, para os nossos atletas também. A nossa gestão, ela sempre está alerta a esse tipo de momento, porque, claro, os profissionais têm contratos a cumprir, o próprio Luiz tem um contrato a cumprir com o clube, tem várias questões negociais, mas a gente acredita sempre na continuidade quando o projeto te entrega, né, um resultado que tem dado certo. E acho que a gente, claro, tem muitas coisas ainda a evoluir, mas é um momento bom, a gente conseguiu criar um ambiente, nós viramos a temporada com praticamente o mesmo elenco, né, trazendo um outro jogador. A gente tem uma janela de transferências agora que ela não é boa para o Brasil, porque é uma janela de meio de temporada, mas ela é muito importante na Europa, né, pelo início das temporadas dos clubes europeus, principalmente. Então, a gente está alerta, como eu falei, natural receber essas sondagens pelo momento do clube. E nós temos que gerenciar de acordo com o que vem a acontecer, né? Do Luiz é isso, acho que é uma questão de interesse pela trajetória que ele já teve fora do Brasil, pelos clubes que ele passou, e é um treinador de altíssimo nível. A gente acredita sempre, né, no que a gente tem feito no clube, então todas as pessoas que estão hoje, os atletas, os profissionais, respeitam o nosso projeto, compraram a ideia do clube, por isso que as coisas têm acontecido. E a gente espera não ter nenhuma perda significativa, né? Mas, ao mesmo tempo, profissionalmente, a gente tem que estar atento para alguma reposição, caso alguma perda demande isso do clube, né? Mazzuco, tudo bem? Pedro Ivo aqui falando. O torcedor, é claro que ele quer saber, ele quer ser muito objetivo. Sai alguém, chega alguém, e você utiliza 2 expressões. Estamos muito alertas, porque sabemos da importância da janela europeia, e também, talvez, possamos estar preparados para a reposição. Do ponto de vista objetivo, você trabalha com planejamento, se debruça sobre planilha, elenco, valores. Se você tivesse que responder ao torcedor bem objetivamente, você acha que o Botafogo perde alguém? Você acha que não é uma possibilidade? É concreto, não é? Tem tipos e tipos de propostas que não tem como segurar, e se perder, o que você falaria para o torcedor que vai repor? O que dá para falar do ponto de vista bem objetivo para o torcedor botafoguense? Sai um, saem 2, não vamos perder mais que 2, se sai alguém vamos repor. O que você, em nome da diretoria... Tem a necessidade de vender, né? Não sei se é o caso pode falar. Botafogo. Sim, não, perfeito, Pedro. Dentro daquilo, a gente tem uma janela onde não há um planejamento de investimento. Acho que é um desafio a gente manter essa base de elenco, que hoje é um elenco que nos atende. A perda, quando a gente fala em perda, analisando o contexto, né? Algum atleta que realmente tenha uma dificuldade de reposição na função, e isso sim, claro que sempre nos deixa preocupados no sentido da gente não ter essa intenção hoje de perder ninguém. Agora, se isso acontecer, a gente já tem analisado, seja internamente ou seja buscando alguma alternativa, uma oportunidade de mercado, alguma reposição. Nós temos um planejamento financeiro que exige algumas movimentações, mas elas, como eu falei, são muito bem pensadas. Nós tivemos, inclusive, ontem a finalização do acordo do Daniel Borges, que é um atleta que estava conosco aí desde o ano passado, que está indo para o América Mineiro.
que já fazia parte desse planejamento. Então, a gente tem seguido, vão surgir, acho que como estão surgindo, mas vão surgir ainda novas sondagens. E assim, Pedro, objetivamente, se a gente realmente tiver algum atleta que saia, que faça falta no nosso elenco, nós temos a intenção total de reposição ou de buscar uma oportunidade que a gente entenda que ocupe a vaga desse atleta. O nome que agora é muito especulado é o do Eduardo, né? Ele pode sair, ou pelo menos talvez tenha aí uma proposta, é um jogador com 33 anos. Às vezes nessa idade o jogador tem intenção também de buscar um mercado diferente. Como é que estão as conversas com ele? O Eduardo acho que até foi um caminho oposto, né? O Eduardo ele acabou voltando para o Brasil depois de muito tempo fora. A família dele é do Rio. É um momento pessoal dele muito bacana. Ele está conosco aí desde o ano passado. Ele é um atleta que é muito conhecido fora, né? No Oriente Médio, assim. O atleta teve uma carreira de muito sucesso lá. Eu acho que agora com essas movimentações de fundos, né? Desses grupos dos clubes árabes, tem bastante especulação. A gente viu movimentações importantes por lá também. Mas no caso do Eduardo, sinceramente, assim, não é uma questão financeira que tiraria ele do clube, mesmo que seja algo substancial, mas acho que há todo um contexto envolvido. E a gente realmente acredita que, enfim, como eu falei, o Eduardo é um jogador extremamente importante para nós, a gente pretende que ele continue, né? É o que a gente espera também. André, o Mazzuco, né? Eu vou chamar de André, desculpe, é o Zé Elias que está falando. Antes de mais nada, se você me permite, eu queria que todos, se vocês tiverem o prazer, a curiosidade, né, procurem uma entrevista num podcast do André em relação ao departamento amador, à formação de atletas. Muito interessante, eu assisti, parabéns pelas suas palavras, você falou exatamente aquilo que eu penso, e eu acho que um dos problemas do futebol brasileiro está lá na formação dos nossos atletas, né? O dia que nós mudarmos a formação dos nossos atletas, o dia que nós entendermos que antes de formar o atleta, nós temos que formar o homem, o ser humano, para que ele possa estar preparado para tudo aquilo que o futebol possa oferecer para ele, talvez nós tenhamos atletas melhores, né? Homens melhores e atletas melhores, e talvez o futebol com um pouco mais de qualidade. E eu queria aproveitar esse gancho, né? Porque quando nós falamos de SAF, nós falamos de, vai trazer contratações, vários jogadores importantes, jogadores mais velhos. Eu queria saber, né, como está hoje a formação do Botafogo, porque eu lembro das palavras do Textor, né, quando tirou o Anderson, que o Anderson tinha 77% de aprovação e tal, ele falou assim, eu agradeço ao Anderson, mas a minha preocupação é a formação dos atletas do Botafogo. Por isso eu trago o Luiz Castro, porque ele já trabalhou com jovens jogadores. Queria saber de você, André, como está, né, essa formação dos jogadores do Botafogo, como a SAF tem trabalhado com isso, porque eu acho que isso é um dos problemas que nós temos e eu acho que vocês podem solucionar também através daquilo que eu assisti na sua entrevista e quero te dar os parabéns também. Zé, obrigado pela menção. Eu acho que esse é um assunto bacana a gente discorrer com mais tempo, mas assim, eu acho que a SAF ela tem uma responsabilidade grande também de estruturar os clubes, né? Não é diferente do Botafogo. A gente tem uma cultura ainda muito imediatista, que quando a gente fala que isso é cultura, significa que a gente vai levar muito tempo para melhorar isso ou para mudar. Então a gente entende isso e nos leva a ter algumas respostas mais imediatas, como o resultado esportivo, que é o que a gente também buscou fazer nesse primeiro momento. Acho que o futebol passou por várias evoluções, desde lá atrás a parte técnica, depois vem a parte física, a parte tática, a parte mental. Eu acho que o grande passo do futebol agora é o lado humano mesmo, é a questão de você não dissociar a formação pessoal da formação como atleta. Acho que todo clube tem que pensar assim, e isso passa pela capacitação dos profissionais que lidam com o projeto e a estruturação. O status hoje do Botafogo, nós temos uma categoria de base que sobrevive graças à força profissional dos seus profissionais. A gente tem o Tiano, o João Costa, que é o gerente nosso metodológico que nós trouxemos de Portugal para nos ajudar nesse esforço, mas é uma estrutura ainda muito deficitária, que é um dos projetos da SAF e que demanda investimento alto. Então é difícil você fazer isso tudo de uma vez. Nós tínhamos que ter um elenco adequado, justamente pela dificuldade das competições que a gente ia enfrentar, tanto ano passado quanto esse ano, e também agora pensar num projeto a médio prazo de estruturar e ter um centro de treinamento adequado, ter uma condição adequada para poder formar esses atletas e formar os não atletas, como eu cito, né, que muitos deles não vão se tornar atletas de futebol. Então, assim, dentro do Botafogo há um projeto em paralelo, claro, né? A gente tem o resultado esportivo, mas tem também a preparação do clube para formar cada vez melhores
melhores atletas e pessoas aí para o futuro. E dentro disso, é um pensamento que acho que os clubes precisam estar cada vez mais dispostos. Acho que espero também a CBF, eu acompanhei um pouquinho o comentário de vocês ali, como órgão máximo, é importante também tomar partido disso. Os clubes precisam do apoio da maior instituição hoje, que é a Confederação Brasileira, e só dessa forma, com bastante insistência, a gente vai conseguir mudar um aspecto cultural. Eu acho que esse é o pensamento, né? Mais uma vez, entregar o resultado esportivo como a gente precisa e dentro desse processo uma transição que o Botafogo quer se tornar um clube com resultados eficientes, mas também desenvolvendo atletas, né, seus jovens para isso. Eu dou um exemplo só para finalizar esse assunto. Nós trouxemos o Marçal, né, que é um lateral esquerdo que veio da Premier League, direto do Wolverhampton para nós, porque nós tínhamos o Hugo, que é um menino que vem da base, que é um menino de potencial enorme, que por estar hoje vivenciando um dia a dia de treinamento, de conhecimento, de experiência com o Marçal, tem um desenvolvimento muito mais rápido. Né? É o Raí, que é um meia que subiu da base, que hoje pode estar treinando com o Carlos Eduardo. Então, esses pontos dentro de um planejamento do clube são fundamentais, porque esses atletas também nos ajudam no processo de formação desses jovens jogadores que vêm da base. E o Luiz, como você citou, né, Zé, vem de um projeto bacana no Porto, fomentou muito isso no próprio Shakhtar, de trabalhar com jovens, e a gente está construindo também esse caminho dentro do Botafogo. O Botafogo vai ter 2 jogos fora agora na retomada do campeonato, contra Cuiabá e contra o Palmeiras, né? Aliás, você sabe, Bubu, que eu tenho também minhas manias de fazer um raio-x assim nas tabelas. Até para entender, porque eu acho que no futebol a ordem dos fatores às vezes altera o produto. Você pegar assim uma sequência boa ou uma sequência mais difícil. E dos 10 jogos que o Botafogo fez no Brasileirão, 6 foram em casa. E 1 ele não precisou viajar, que foi no Rio contra o Flamengo. Você está estudando bem o Botafogo, hein? É o líder, né? E é verdade também. É o líder, né? Quer dizer que o Botafogo não viaja? Não. Eu estudo mesmo. Não. E quer dizer que o Botafogo não viaja? Não, porque ele fez as viagens da Sul-Americana, certo? Mas no Campeonato Brasileiro, os 10 primeiros jogos para o Botafogo foram praticamente locais. E agora ele tem 2 pesados fora. Tem esse jogo que todo mundo espera, né? Que é o Palmeiras e Botafogo, jogo que pode valer a liderança do campeonato. Prazer falar com você, André. Meu nome é Rodrigo Bueno, popular Bubu, mas eu vou incorporar o Cícero Melo e fazer 2 perguntas em uma. Por que, Valdemar? Né? Não é? Primeira pergunta, André. Hoje, neste momento, a SAF do Botafogo é vista como um case de sucesso, né? Uma coisa positiva. Tá dando certo, lidera o brasileiro, tá bem na Sul-Americana. Mas se a gente voltar um pouquinho no tempo, havia críticas ao Luiz Castro, às primeiras contratações. Vocês fizeram meio que uma correção de rota no ano passado, né? No meio da janela, compraram vários jogadores de bom nível. O Botafogo quase chegou a Libertadores, né? E a gente vê outros clubes brasileiros que têm SAF ainda meio que tateando ou sofrendo com esse modelo de administração, as pessoas criticando, será que era para ter SAF ou não? Então eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória do Botafogo, se a SAF precisa de um tempo para maturar, tentativa e erro, e aí vocês vão corrigindo rotas e melhorando processos. E a outra pergunta é, o Botafogo tem elenco para disputar simultaneamente em alto nível brasileiro e sul-americana, ou vocês acham que em algum momento talvez tenha que ser necessário priorizar um torneio? Bubu, prazer falar contigo. Acho que a tua colocação ela quase responde, né? Assim, por quê? Acho que o grande desafio em paralelo é você, na mudança de cultura, é você tentar fazer de forma diferente. E acho que o benefício de uma SAF ou de uma gestão onde você tem um dono é que as decisões elas são muito mais técnicas do que emocionais, né? A gente sabe dos clubes, né, a maioria que é associativo tem uma dificuldade de manter essa continuidade, porque você tem eleições a cada 3 anos, você tem a pressão da torcida, você tem o conselho, e eu não tenho dúvida que muitos clubes que se tivessem mantido seus treinadores ou em algum momento teriam resultados melhores. Vocês estão respirando futebol todo dia, a gente sabe que quanto mais a gente conhece o nosso problema, mais soluções a gente pode buscar. E um discurso que a gente sempre tem é que os treinadores, muitas vezes no Brasil, eles não têm tempo de resolver problema, eles só trabalham na boa, porque a hora que surge um problema eles são mandados embora. Talvez para isso que eles tinham sido contratados. E nesse momento do Botafogo, nós passamos por duas crises, que para mim foram as 2 viradas de chave do clube, que foi quando a gente tomou 2 decisões técnicas. A gente passou uma sequência de 8 jogos ano passado sem vitória no Brasileiro, mas nós entendíamos que era, como você bem mencionou, a gente tinha já atletas
que viriam para nós na segunda janela. A gente já tinha alguns atletas que estavam se recuperando, que iriam entrar na equipe e que a gente teria resultados melhores. Então, não era o problema do treinador, ou enfim, a gente sabia qual o problema. E num segundo momento, esse ano, depois do Carioca, que a gente teve realmente um fator técnico ruim, não classificamos para as semifinais, mas tínhamos razões para isso. E, mais uma vez, nós temos um dono, que é o John, e o John contrata profissionais, assim como eu, o Alessandro, o Head Scout, o treinador, para reportar a ele o que a gente entende que está acontecendo. E naquele momento nós fomos firmes também. Mesmo com toda a pressão dos fãs, da torcida, a gente sabia que não era o treinador, não era uma mudança de treinador, a gente tinha alguns fatores que estariam encaixando para ter melhores resultados. Lógico, se eu te falar que a gente esperava estar em primeiro no Brasileiro, não. Mas esperávamos estar numa condição boa hoje no campeonato. Então, eu acho que esse é um grande lance de que a SAF, como a gente está vendo o Vasco, o Cruzeiro, né, o próprio Bahia, o futebol precisa de tempo. Você está falando de várias pessoas juntas, vários seres humanos ali que vão se adaptar, que vão se conhecer melhor, que vão entender o trabalho de um treinador, e isso demanda tempo. E junto a isso você tem jogo toda meio de semana, final de semana, que o resultado vai te batendo, né? Só que em paralelo o trabalho está acontecendo. Então, talvez uma ajuda a essa mudança cultural sejam as SAFs e esses novos modelos de clube entenderem o processo e que as decisões sejam cada vez mais técnicas. E a prioridade, Sul-Americana, Brasileiro, dá para levar os dois em alto nível ou você acha que em algum momento vai ter que tomar uma decisão de abraçar uma competição? Quanto mais competições a gente tiver, melhor. É sinal que a gente está indo cada vez melhor. Acho que não tem que priorizar, acho que a gente tem que trabalhar o elenco, ter opções de jogadores. A gente fez muito isso, né? Vocês lembram assim, Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileiro, a gente mudou muito o time, mantivemos um resultado importante. Então não vamos priorizar, a gente entende que são duas competições importantíssimas. Claro, o Brasileirão nos dá o calendário do ano que vem, mas a Sul-Americana é uma competição diferente, né, de um formato agora de play-off, e a gente quer chegar o mais longe possível, sem dúvida nenhuma. É curioso, né, essa fala também do André, que assim, eles fizeram um grande trabalho, não esperavam neste momento estar em primeiro, mas isso mostra que talvez quem esperasse estar em primeiro agora não está também, né, Pedro? É mais que uma questão do esperar, né? O campeonato vai se apresentando e a evolução ela vai aparecendo. E como o Botafogo trata o brasileiro também. André, só porque você, numa resposta anterior, acho que até o Bueno, se eu não me engano, você fala muito em aspecto técnico, não só o aspecto emocional. Eu vou voltar na resposta que você me deu ali atrás e falar, se alguém vier a sair, deixar, a gente vai tentar repor. Essa reposição, ela vai levar em conta algum aspecto técnico, financeiro, alguma ordem que vocês tenham recebido de repor um jogador que vale X, vai chegar um jogador que vale X, ou tem alguma ordem para se repor alguém que vale X, não vai dar para repor alguém com valendo X, vai ter que ser um pouco menor, porque há algum corte, há alguma redução. Nessa visão mais fria, técnica, financeira, a coisa está bem conduzida ou há alguma decisão do próprio técnico, que você fala que se reportam diretamente a ele, de redução desse gasto, ou o torcedor pode ficar tranquilo que saindo uma peça de peso 10, vai chegar uma peça de peso 10, ou tem algum corte, algum ajuste de contas dentro desse lado mais técnico-financeiro? Teve algum recado do Textor? Como é que vocês trabalham isso, independentemente de pensar A ou B, mas de equilíbrio de forças ali? Eu acho que assim, não é nem a questão de um equilíbrio, eu acho que a palavra é uma otimização financeira, né? Quando a gente fala em otimização financeira de elenco, é você buscar, lógico, a gente fez muito investimento ano passado, para cá também, desse ano, assim, nesse primeiro momento de SAF, e a gente busca agora esse equilíbrio de otimização, ou seja, ter um elenco eficiente financeiramente e que tenham assets, né, que a gente fala, são os ativos que nos deem mais valor de mercado. A saída de jogadores, a reposição, ela pode ser tecnicamente muito similar, mas financeiramente ela pode ser mais otimizada, né? A gente não precisa fazer altos investimentos. Vou dar um exemplo prático, foi na primeira janela. A gente assume a SAF faltando, se não me engano, 6 semanas para fechar a primeira janela e o Botafogo precisava fazer todas as movimentações de mercado para jogar a primeira divisão, que estava na segunda. Então, naturalmente, você bota mais dinheiro na mesa, não tem segredo, você precisa trabalhar de forma emergencial. A segunda janela já foi com mais tempo, então a gente fez investimentos altos também, mas mais otimizados, né, mais eficientes dos jogadores que nós trouxemos. A palavra agora é essa. Se a gente tem, eu vou dar mais um exemplo prático. A gente trouxe o Diego Hernandes agora, do Montevideo Wanderers, que é um atleta de potencial alto, que é um atleta que veio com investimento baixo, mas que é um projeto futuro. Que talvez ele ocupe sim o espaço de algum jogador num curto espaço de tempo, que
daqui a pouco saia do clube. Então, é esse mecanismo que a gente está tentando já buscar e aproveitar esse momento, caso haja alguma saída, de uma transição de elenco. Então, a gente tem hoje uma espinha dorsal interessante, tem jogadores como Cuesta, Marçal, Carlos Eduardo, Tiquinho, e ao redor deles a gente tem atletas que podem estar se desenvolvendo junto com eles no processo para a temporada que vem. Você acha que fica, né? Essa espinha vocês não pensam em negociar, né? Não, são atletas que são importantes hoje para a temporada e mais uma vez que a janela ela é difícil porque é uma janela de meio de ano. E aí você fala, né? Claro, hoje estamos na liderança. Perder jogadores dessa importância podem comprometer depois um passo futuro, né? Ô Mazzuco, apesar da liderança do campeonato e acho que da experiência no Newton Santos é muito interessante para o torcedor, a gente vê que a média de público, acho que está em torno ali de 20 mil torcedores, né? Ainda baixo em relação a outros clubes também. Vocês têm algum plano, assim, para incentivar de alguma maneira, ter casa cheia sempre, assim, nos jogos? O que é possível, né, fazer? É curioso, né? Porque assim, a gente também está tentando buscar mais dados que nos deem essa razão, né? Para um público um pouco mais baixo. Eu acho que é uma média ok para o Botafogo dos anos recentes. A gente quer aumentar isso até pelo momento. A gente teve bons públicos no ano passado em alguns momentos. Acho assim que, se vocês forem lembrar, a gente está basicamente há 80 dias jogando 2 vezes por semana, né? Eu digo 2 vezes que é meio de semana, final de semana. Então, economicamente, a gente sabe, né? A nossa realidade brasileira, ela não te permite gastar, porque o cara não vai sozinho, não vai só comprar o ingresso, ele vai querer levar a família ou amigo, vai comprar cervejinha dele, enfim. Tem um gasto, né, importante. Então, acho que talvez uma das razões recentes é realmente o cara ter que escolher o jogo para ir, porque o valor é complicado. A gente está tentando melhorar o nosso plano de sócios, já tivemos o lançamento de um novo plano para engajar mais o torcedor, para que ele tenha mais benefícios, mas isso é um assunto constante. A gente está sempre estudando uma forma de atrair mais, de melhorar as condições do estádio. Né? Claro que o resultado atrai também o público, né, o torcedor, mas a gente tem um plano constante de melhoria, né? A gente precisa realmente achar algumas soluções maiores para trazer mais gente para o estádio. Quer fazer a última, Zé? Não, eu queria... Depois eu dou uma sugestão para ele. Tá bom. Não. Posso, Zé? Pode, fica à vontade. Você Porque para mim comanda. é fácil. Deixa eu fazer a última. Vocês não vão brigar na frente do convidado. O Zé faz agora, mas aí a penúltima dele é a minha última. Tem que combinar com o Mazzuco, se ele quer ficar aí. Eu não sei o tempo aí, qual o seu tempo à disposição, né? Eu queria conversar com você. O Luciano tá me caçando desde ontem, então eu tô tranquilo aqui. E o Luciano, quando pega, não pega. Vai longe. Eu queria conversar... Parabéns, viu? Parabéns pela segurança aí que vocês têm. Não, eu queria conversar com você, Mazzuco, porque assim, nós estamos vendo um futebol brasileiro mudando em relação aos estrangeiros, né? A forma de se trabalhar, a forma de se comportar no pós-jogo, no pré-jogo, nas palavras. Nós temos o Luiz Castro, nós temos o Abel, temos outros, né, que passaram o Sampaoli e tantos outros aí que recentemente passaram pelo futebol brasileiro e cada um com a sua característica. Eu queria saber de você, né? Que provavelmente já teve outras experiências, não só com treinadores brasileiros, mas agora também com o Luiz Castro. Qual é a grande diferença que você notou, o que você acha que os estrangeiros estão trazendo para nós, né, brasileiros, que nós não tínhamos antes, para justamente acrescentar, vamos dizer assim, ao futebol brasileiro? Mas assim, acho que você teve uma carreira legal fora, que você também venceu muito isso. É até difícil a gente responder as diferenças, porque eu não enxergo muito a questão da nacionalidade do treinador, sabe? Eu acho que alguns treinadores que vieram para o Brasil vieram com uma bagagem bacana de contribuição, de talvez novas metodologias. E a gente vai lembrar, até para ser justo, no Brasil a gente tem muita dificuldade de qualificação profissional. Isso no futebol. A gente é o país do futebol, mas eu acho que a gente é extremamente acomodado. A gente tem pouca oportunidade. Tivemos alguns incentivos recentes com a própria CBF na questão da formação dos treinadores, da licença A. E é bacana, eu sou um dos únicos executivos de futebol que ministram aula nas licenças da CBF, mas justamente para trocar ideia desse lado, porque até a relação do executivo com o treinador ela é um pouco distante, né? A gente tem alguns mistérios a desvendar ali. Mas o que eu acho, sabe, é uma questão de buscar qualificação. A gente tem treinadores hoje no Brasil maravilhosos, né? A gente vê hoje o trabalho do Diniz, o trabalho de tantos outros aí que aparecem, que têm qualificação. Mas eu acho que lá fora, os treinadores estrangeiros têm uma facilidade maior de troca de conhecimento. O Brasil é continental,
E aí na Europa você pode sair da Itália e ir para a Alemanha, sair da Alemanha e ir para a Premier League, para a Inglaterra, para trocar ideia, para aprender, para ver coisas novas. Então acho que o conteúdo ele borbulha muito mais ali e a gente tem pouco acesso. E aí quando esses caras vêm para cá, eles realmente trazem coisas novas, tem algumas experiências aprendidas lá que contribuem. Então eu sempre acho que a gente tem que aproveitar isso para qualificar quem tem pouco acesso. E acho que os treinadores brasileiros têm pouco acesso, porque falta uma qualificação aqui no Brasil e falta mais acesso a essa qualificação, essa troca de ideias no país. A gente percorre o Brasil inteiro, a mesma distância que eles percorrem lá, eles estão visitando 12 países para pegar 12 metodologias ou escolas diferentes e podem crescer em conteúdo. Então, é uma visão um pouquinho que eu tenho assim nesse sentido. Agora, acho que as coisas estão mudando, estão melhorando, a vinda desses treinadores, quebrando um pouquinho nessa, que não tem uma rivalidade, como eu falo, não tem que ter nacionalidade, mas é aproveitar esses caras aqui que possam trazer conteúdo. Eu vou dar o exemplo do Luiz. O Luiz traz uma comissão técnica de 5 pessoas que todos eles são extremamente qualificados. Todos eles têm certificado da UEFA. Então você pega o Severino, que é o auxiliar, o João, o Nuno, esses caras que vieram, eles também nos contribuem demais, porque são caras que também tiveram acesso lá, estão com o Luiz. Então é isso, sabe? Eu acho que são profissionais que vêm com bastante bagagem, que podem ajudar aí nesse processo que a gente está vivendo. Por isso que está a campanha aqui, que continua, o Bubu. Você já aderiu à campanha? Que fica Luiz Castro? Eu aderi. O Castro eu devo, Mazuco, eu devo entrar na campanha. O torcedor quer saber. Então, eu devo entrar na campanha, não é necessário entrar na campanha. O que você acha, hein? Eu tô aqui, pronto para comentar. Castro fica. Eu sou suspeito, porque eu sou sempre a favor da continuidade, desde que você tenha realmente razões para isso. Quero muito que o Luiz fique, demais. A gente está muito otimista com isso, o Luiz gosta do trabalho e ele também tem muito a mão dele. Acho que isso também é muito relevante, né? O cara chegar aqui no Brasil, no Botafogo, e poder botar a mão e criar coisas legais e trazer o Botafogo de novo num valor de marca que a gente não teve nesses últimos anos recentes, né? Então, assim, tem muitos fatores positivos para que ele fique aí conosco e entra na campanha assim, vamos embora, vamos deixar ele até o final, pelo menos. Eu vou iniciar outra campanha, então, traga o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, boa campanha. Não também. Pode ser essa? Fazer o inverso, né? Pode. Não é a questão dele ir comandar o Cristiano Ronaldo, por que não o Cristiano Ronaldo ser comandado por ele aqui? Cá. Pode ser. Queria só fazer uma pergunta curta e direta. É uma boa ideia. Aí, tá vendo? André, na sua opinião, qual é o melhor time do Brasil no momento e grande favorito ao título do Campeonato Brasileiro? Pô, tem que falar que é o Botafogo, né? Como é que eu não vou falar que é o Botafogo? Aí sim, hein? Quero ver você discordar dele. Confiança é tudo. Quero ver você discordar. Não, tá certo. Como já cantou Beyoncé, o que chamam de arrogância eu chamo de confiança. Pode ser uma direta, então, para fechar com ele? Então vai. Ô, Mazuco, você quer muito que o Luiz Castro fique. Mas entre o querer e o fato, o que o diretor sente hoje? E você teria um plano B em caso de uma saída do Luiz Castro? O que eu sinto, assim, a gente tem conversado bastante. Mais uma vez, o Luiz é um cara extremamente transparente, honesto. Tem muitas coisas ainda que a gente está organizando no clube e ele nos ajuda muito. É um sentimento positivo, ele gosta daqui, como eu falei. Mas nem tudo... Quando você tem uma ideia, quando você tem confiança, quando você tem um projeto que tem funcionado, nem tudo é dinheiro, né? A gente sabe disso. O futebol gira muito, mas chega um ponto que na carreira o Luiz tem 61 anos, é um cara que passou por várias experiências. Então, assim, nem tudo é dinheiro. A gente entende, né? O mercado de futebol, essa indústria que é maluca muitas vezes, mas a gente está muito positivo, né? A gente quer que ele fique, ele sabe disso, ele também tem esse desejo. O trabalho continua e a gente, lógico, né? O Botafogo tem que chegar num momento... e é o que a gente quer, talvez acho que isso é o grande legado do clube, não depender das pessoas, não depender do André Mazuco como diretor, do Alessandro como scout, do Luiz como treinador, que o processo já esteja consolidado e isso continue. Mas a gente ainda está galgando nisso, né? A gente quer deixar algo mais sólido para o clube. Então hoje a intenção é que o Luiz fique sim. Caso haja alguma coisa diferente disso, a gente vai pensar em algo para repor, que não vai ser fácil. Mas se eu te falar que a gente tem um plano B, né, até em respeito ao Luiz e pela nossa confiança que ele fique, não tem um plano B hoje para fazer.